Vamos falar sobre saúde, porque o caso do transplante de coração do apresentador Faustão foi acompanhado, né, em todo o Brasil e não deixou de criar discussões em algum momento pelo fato de ter conseguido fazer o transplante, recém-chegado na fila de espera, mas a gente sabe que tem todos os critérios necessários. Aqui em Santa Catarina, a SC Transplantes realiza um trabalho de controle de filas e atendimento aos doadores. E para explicar um pouquinho sobre esse trabalho, estamos ao vivo, de forma remota, com o coordenador estadual da SC Transplantes, o médico Dr. Joel de Andrade. Doutor, bom dia, é um prazer tê-lo conosco aqui na Jovem Pan, tudo bem? Bem-vindo. Bom dia, Marcos, bom dia, Fernando, bom dia a todos os ouvintes, o prazer é todo nosso. Por favor. Doutor, pegando esse caso, né, do Faustão, que deu muita repercussão, principalmente no final de semana e ainda continua, né, durante esta semana, a prioridade de atendimento se deve a que circunstâncias, especificamente nesse caso? A distribuição de órgãos, ela segue um conjunto de informações, e essas informações elas podem se dar no contexto do que a gente chama do transplante eletivo, né, daquela necessidade que não é urgente de transplante e o paciente ingressa em lista e espera a sua vez, ou eventualmente pode haver alguma urgência envolvida. São situações clínicas que normalmente afunilam num ponto que é o binômio transplanta ou morre. E nessas situações os pacientes ganham prioridade e vão para o topo de lista. Eu tenho comentado e gostaria de compartilhar com vocês, eu sou coordenador estadual de transplantes há quase 18 anos e eu vi algumas dezenas de pacientes, não em transplante cardíaco, mas numa situação análoga, que é um transplante vital, o transplante hepático, de eles ingressarem em lista em meio a uma situação de 30, 40 pacientes em lista, ganharem prioridade e serem transplantados em 24, em 36, em 72 horas, né? É uma condição que se chama hepatite fulminante, e um quadro que evolui rapidamente e que evolui para essa situação do transplanta ou morre. Então, nessas situações, o sistema preserva a questão da maior necessidade de um paciente em relação ao outro. Só que nessas dezenas de vezes em que isso ocorreu em Santa Catarina, nunca se escreveu uma linha a respeito desse assunto, nem se fez qualquer comentário em redes sociais, porque simplesmente são pessoas anônimas. Anônimas, e eu posso afiançar para vocês, sem nenhum tipo de influência política ou econômica ou de qualquer outra natureza que pudesse suscitar a preferência da pessoa sobre as demais, né? O que aconteceu agora, tudo leva a crer, eu não acompanhei tão de perto assim, mas acompanhei os dados dessa situação, foi uma questão assim, ele ingressou com a necessidade de transplante, logo depois agravou o quadro e evoluiu com choque cardiogênico e houve a necessidade de priorizá-lo em lista. Ainda priorizado, ele seria, no dia da distribuição, o segundo da lista, mas a equipe de transplante do outro paciente que teria a prioridade 01 alegou alguma incompatibilidade e não aceitou o órgão para o outro receptor e ele acabou sendo transplantado. Nesse ponto, também queria fazer um comentário. Todos os dias, no cenário da Central Estadual de Transplantes, nós oferecemos órgãos a algumas equipes que, por vezes, discutem a possibilidade de transplante com os seus pacientes e decidem postergar um pouco ou esperar um momento mais seguro. Eu não sei exatamente a qualidade clínica do órgão que foi implantado, talvez ela não fosse ideal, fosse subideal e servisse só para uma situação de maior risco ainda. Então, a meu ver, de novo, não estava perto da situação, não manuseei a situação. Essa situação foi tremendamente comum do dia a dia. O que ocorre, na minha opinião, e não quero ferir aqui o ego de ninguém, é que, especialmente nas redes sociais, as pessoas se tornam especialistas em determinados assuntos complexos do dia para a noite. Então, está todo mundo fazendo julgamentos que muitos deles, para mim, não são pertinentes. Está bem claro, né, doutor, que não é fácil, né? Não é possível furar a fila, a partir até da explicação que o senhor passa para o ouvinte da Jovem Pan. Doutor,
Qual é a realidade em Santa Catarina? Como é que o estado está se comparado, né, com outras regiões do país em relação a transplante de coração? Qual é a estrutura que nós temos para atender catarinenses? É claro, a gente sabe que a fila acaba sendo única, a prioridade é por gravidade, mas cada estado tem a sua particularidade no que diz respeito a transplante, principalmente de coração. A demanda por transplante de coração, a necessidade populacional é estimada entre 3 a 5 transplantes por ano. Nesse quesito, bom, primeiro, nós tínhamos, nesse período agora que o Faustão esperou pelo transplante cardíaco, nós tínhamos uma paciente em lista e ela foi transplantada. A curiosidade, vale a pena citar, ela ingressou em lista dia 11 de agosto, e saiu de lista dia 25, esperou exatamente 14 dias. Como nós temos há 18 anos um sistema de doação muito sólido, que inclusive foi responsável por derreter parte da fila de espera de Santa Catarina, né? São 18 anos com 14 anos de liderança absoluta em doação de órgãos para transplante em relação às outras unidades da federação, e 4 anos como o segundo melhor estado. Então, o nosso número de pacientes em lista é bastante pequeno. De coração era de 1, e nesse exato momento nós temos um outro paciente semiativo, pacientes ativos nenhum. Portanto, se você olhar o destino dos corações doados em Santa Catarina, você vai ver que mais ou menos 75% dos órgãos oferecidos para transplante, eles são transplantados em outros estados, ou seja, são oferecidos e distribuídos para outros estados, porque a nossa necessidade não é tão grande. Aqui não é só uma questão de mérito. Nós temos um serviço de transplante cardíaco que realiza 6, 8, depende do ano, transplantes, e talvez a gente tenha que encontrar uma fórmula melhor de referenciar os pacientes até o Hospital Santa Isabel em Blumenau e permitir dessa forma que mais catarinenses possam, os que precisam, óbvio, possam dispor desse tipo de terapia. Em suma, nós temos uma capacidade instalada que é boa, temos uma doação que é excelente, a melhor do país, e não temos problema de espera. A espera média por um transplante cardíaco em Santa Catarina de 2000 até 2023, são 23 anos, é de 3,8 meses, e ela é mais baixa para alguns tipos sanguíneos. Então, não temos problema de suprir a nossa demanda, mas talvez tenhamos uma demanda um pouco abaixo do que seria necessário. Doutor, até aprofundar um pouquinho mais sobre essa questão aqui no estado, né? Na semana passada nós até inclusive noticiamos aqui que foi feita uma operação de transplante de coração entre Tubarão e Blumenau, né? Como é que foi esse atendimento? Olha, foi uma situação basicamente normal. O transplante cardíaco ele exige por si uma logística muito, muito apertada. Então, foi feito o deslocamento de um hospital ao outro com helicóptero. A cirurgia transcorreu em poucas horas e foi um sucesso absoluto, é justamente desse procedimento que eu tinha referido há pouco, né? E até onde eu sei, ou pelo menos até ontem, a evolução da paciente em questão excelente. Doutor, a gente sabe que o tempo de isquemia, ele muda, né, de diversos órgãos. Por exemplo, o coração às vezes é 4 horas, o fígado 12 horas e tudo mais. Por isso a urgência, o aparato, né, precisa ser muito ágil para atender a demanda e tudo mais. Queria que o senhor comentasse, com base em toda essa repercussão que a gente teve, os casos que o senhor já citou de Santa Catarina, a importância da doação de órgãos. Ontem até acompanhava uma reportagem em rede nacional e o médico dizia o seguinte: você não precisa deixar um testamento, não precisa deixar nada escrito, você pode falar para alguém do seu familiar, olha, eu sou o doador de órgãos. É assim, simples? Exatamente. Novamente, há 18 anos na coordenação de transplantes em Santa Catarina, eu não conheço uma única situação em que um familiar tenha dito para os seus
que era um doador de órgãos e tenha tido o seu desejo de doar negado pela família. É uma regra absoluta. Então, o que existe no Brasil é o consentimento familiar, e para que o consentimento familiar se efetue, é necessário que a pessoa diga à sua família: eu sou um doador de órgãos. Se ela disser isso, em meio a um almoço, a uma conversa informal, um jogo de cartas, não importa o ambiente, mas que ela diga isso, pois a família, sabendo, vai honrar essa decisão. Nós temos em Santa Catarina, inclusive, situações contrárias. Pessoas que faleceram, que tinham documentos civis, carteira de identidade, eventualmente carteira de motorista, que traziam a informação não doador de órgãos, e a família nos procurou e disse: não, o documento está escrito isso, mas ele era doador, a gente sabia, e nós vamos honrar. Então, essa é a medida mais simples, não é nada complexo, não tem que procurar nenhum cartório, deixar nenhum documento registrado, é basicamente conversar com a sua família. Coordenador estadual da SC Transplantes, doutor, Joel de Andrade, nosso muito obrigado, muita gratidão por conversar conosco, e até uma próxima oportunidade aqui no Jornal da Manhã, doutor. Sempre à disposição, e muito obrigado pela cobertura e pela lucidez das informações. Um abraço.